Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. Eu quero que você que está me assistindo agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, acompanhe esse WhatsApp, que é o nosso SOS, salve esse contato, que é o 011 3573 3500, que está à sua disposição. Você que tem passado por problemas, angustiado, angustiada, você está vivendo o pior momento da sua vida. Eu quero dizer para você que no programa tem sempre um testemunho, uma palavra, uma direção que Deus ele vai te dar. Pega essas direções, essas palavras de fé e coloque isso dentro de você. E toma uma atitude ainda hoje. Nós vamos ter nesse mês de outubro tantos eventos aqui no nosso Templo Maior, o principal deles para abençoar a família, que vai ser dia 12, a minha família no Santuário do Altíssimo. Teremos dia 2 a entrada da Arca da Aliança. Assim como nós, quando ligamos a televisão, vemos o que o mal tem feito com as famílias, com o ser humano, nós também estamos assistindo e vendo todos os dias as oportunidades que Deus tem dado. Levanta a sua cabeça, enxuga as lágrimas, para de chorar, busque forças em Deus, porque é dessa situação de fundo de poço que Ele vai te tirar. Tirou o Kleber, que é o primeiro depoimento, é a primeira história que eu vou colocar agora. Chegou aqui fracassado, sofrendo, mas mudou através da fé. Vamos à história dele. Hoje conheceremos a história do Kleber. O Kleber ele tinha uma vida financeira muito amarrada e ele passava por muitas humilhações. Morava de favor na casa da mãe, devia para a agiota. Mas os detalhes dessa história a gente confere com ele. Kleber, conta pra gente como era a sua vida antes do pacto com a palavra de Deus. A minha vida financeira antes do pacto com Deus era totalmente destruída, totalmente amarrada, né? Era total vergonha. Eu passei a dever agiotas, perdi carros, a empresa veio à falência, depressão devido a essa crise econômica, totalmente amarrado. A minha mãe foi basicamente a pessoa que me deu total apoio, né? Morava de favor com ela, eu e minha esposa, juntamente a minha esposa. Basicamente, a nossa casa era o cômodo pela qual a gente dormia. Era o quarto. Era essa humilhação, a gente não tinha privacidade nenhuma. A minha família, né, ela chegou ao ponto até de desacreditar de mim, achar que eu não tinha mais solução. Porque eu tentei de todas as formas. O único meio de fonte de renda que eu tinha naquele período, que foi em 2018, foi trabalhar de caseiro, né, onde eu tive um salário de R$850 apenas, né, para a gente poder viver nessa amarração pela qual eu cheguei no Congresso. Certo. Como o senhor conheceu o Congresso para o Sucesso? Olha, eu quebrei o pacto, né? Eu havia já feito um pacto anteriormente e através de um convite, novamente, um pastor me convidou no centro da cidade, aqui em São Roque, e eu fui. E ali eu vi como uma nova oportunidade, Deus me chamando novamente. A partir desse momento, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente quais foram as transformações positivas, as materiais e as espirituais que o senhor conquistou a partir do pacto com a palavra de Deus. Olha, a primeira transformação foi o espiritual, onde a depressão deixou de existir, né? Anteriormente eu tinha tentado 4 suicídios, e nesse dia que o pastor me fez esse convite, quando eu cheguei no Congresso, aquele peso, aquelas frustrações que eu tinha na minha vida profissional acabou ali. E nasceu em mim uma revolta, né? Em 2019, eu estava trabalhando nessa chácara como caseiro. Eu lembro, como se fosse hoje, eu me ajoelhei dentro da da casinha de máquinas de piscina e falei, Deus, me dá uma direção, me arranca dessa situação difícil que eu estou passando hoje. Aí foi aonde Deus me mostrou o caminho de eu procurar uma incorporadora no ramo imobiliário. Eu fui até essa incorporadora, pedi uma oportunidade para essa incorporadora, proprietária dela, me deixar a trabalhar, né? E assim eu iniciei pela fé. Foi aí que eu comecei. A minha primeira venda nessa incorporadora foi uma chácara de 350 mil. Já no segundo mês consecutivo, eu fechei mais 6 contratos. No terceiro mês, essa incorporadora me promoveu como gerente comercial, onde eu iria gerenciar um quadro de 12 corretores, onde estou hoje. De lá para cá, Deus tem abençoado de maneira assim extraordinária, né? Que
para quem morava de favor em um cômodo, hoje eu adquiri em pouquíssimo tempo, né, 6 meses basicamente do ano passado para cá. Esses 2 últimos meses eu adquiri minha casa própria, onde ela tem 3 dormitórios, 3 salas, 3 banheiros, né? Então, assim, a vida transformou totalmente. Conquistei carro importado, um sonho que eu tinha lá atrás, quando adolescente, era ter uma moto esportiva. Deus me deu uma moto esportiva. Hoje, Deus está me dando uma nova direção, de que é abrir o próprio escritório no mesmo segmento, né, de corporações, e no setor imobiliário também. Então, Deus só tem abençoado de maneira extraordinária. A minha família, que me via como pessoa assim, desacreditada, meu irmão mandou uma mensagem para mim, querendo esse mesmo resultado que eu tive. E hoje ele está na fé comigo. Qual foi a maior conquista de lá para cá? A maior conquista desde quando você entrou para o pacto até hoje? Pessoalmente foi a paz, o Espírito Santo, né? Financeiramente foi a minha casa, que na realidade era o meu maior objetivo, tirar a minha família daquela situação de vergonha, minha esposa. E Deus trouxe a paz, né? Sem direção, sem o Espírito Santo, a gente não tem como chegar em lugar nenhum. E hoje eu sou guiado por ele. Sr. Kleber, eu gostaria de agradecer o senhor compartilhar um pouco da sua história conosco e desejar muito sucesso para os seus negócios e também para a sua família. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Viu só? Mais uma história onde o pacto com a palavra de Deus transformou o fracasso em sucesso. É com o senhor no estúdio. Deus, ele, quando viu uma pessoa buscando as direções dele, a palavra dele, esse Deus se manifesta. É o Deus que socorre o aflito. Você que talvez possa ser, que assiste agora, e você se encontra na mesma situação que o Kleber se encontrava. Miséria, dívidas, devendo para a agiota, sufocado, angustiado, você não dorme direito, você tem pesadelos a noite todinha, você amanhece rolando na cama, você busca o sono e você não encontra, devido à situação que você está passando. Meu amigo e minha amiga, coloca dentro de você que esse ano essa situação ela vai mudar. Alguma situação, você vê que ele foi lá na casa de máquinas, de onde ele trabalhava, e fez uma oração. Ó Deus, me tira dessa situação. Ó Deus, me socorre, me livra. E possa ser que você vai fazer essa oração aí hoje, aonde você está, no seu local de trabalho. E segunda-feira você vai estar conosco. Segunda-feira você vai estar aqui. Agora em outubro nós teremos na primeira segunda-feira de outubro a entrada da Arca da Aliança. E nós já estamos aqui nos preparando em oração para determinar que esses 3 meses que vai faltar para terminar o ano sejam meses abençoados, que aconteça o que nunca aconteceu. Com certeza pode isso acontecer sim. Deus é grande e nunca mudou. Eu vou colocar agora só depoimentos, histórias de pessoas que eu peguei aqui segunda-feira. Acompanhe as histórias. Elas estavam assistindo o programa como você e tomaram a decisão de vir. Vamos aos depoimentos. Como é que é o nome do senhor? Gustavo, pastor. Vindo segunda-feira, sempre estou vendo o senhor vindo aí, lutando. O que aconteceu? Então, ano passado eu havia pego emprestado 70 mil reais, né? E eu tinha o compromisso de pagar isso esse ano. Chegou o início do ano, eu não tinha esse recurso à disposição e comecei a fazer a campanha nas segundas-feiras, né? E pedi para Deus, eu não tenho condições de pagar nem parcelado, que eu teria que propor um parcelamento talvez de 70 parcelas de R$1.000. Mas o propósito do meu coração é que Deus tocasse e que de alguma forma sobrenatural acontecesse o perdão dessa dívida. Naquele período de segundas-feiras que eu estava vindo, Deus abençoou e a pessoa me perdoou da dívida e hoje estou zerado, não tem dívida nenhuma, pastor. O senhor vê que é só vir fazer um pacto com Deus, obedecer, alguma situação, um milagre, uma saída, Deus ele vai te dar. Olha aqui, ó, a prova viva que Deus não mudou. E eu falo para você que está assistindo, está na mesma situação dele, todo enrolado, todo endividado, vem. Mas uma coisa eu vi, o senhor vindo, pegando firme e mudou, né? Deus faz, né? Deus faz, Deus é incrível, pastor.
é a gente se colocar na presença dele e obedecer, como diz a palavra, obedecer melhor que sacrificar, né? Então a gente obedeceu, estamos fiel aqui nas segundas-feiras. Como é que é o nome? Hugo, pastor. Hugo, quando você chegou, que você começou a vir segunda-feira, antes de você entender pacto com Deus, o que você fazia? Como é que era a sua vida? Bom, pastor, existe um antes, um durante e um depois. Eu entendi que o congresso, para a gente buscando a direção no congresso, eu vindo, participando, Deus transformou a minha vida. Mas no meio do caminho, eu parei, pastor. De vir no congresso, eu quebrei o meu pacto. Tudo começou a desandar, pastor, para mim. Para o senhor ter uma ideia, nem uma vaga de manobrista eu consegui, pastor. Antes, quando vindo no congresso, eu tinha minha empresa, tinha o carro, tinha tudo do bom e do melhor. Mas um dia eu parei de plantar na segunda-feira no congresso, parei de vir nessa faculdade, tudo desandou. Nem uma vaga de manobrista, pastor. Cheguei numa situação muito difícil. Horrível, né? Horrível, pastor. Você está vendo, meu amigo? Você que está assistindo agora, que um dia você veio aqui, você pegou a sua Bíblia do pacto, você pegou o seu peitoral do juízo, você começou a caminhar como Hugo. Mas alguma situação, alguma coisa aconteceu que você parou. E quando nós paramos de lutar, vai ter uma oportunidade imensa que você vai dar para o diabo vencer. De repente ele vem prevalecendo, de repente ele vem vencendo, porque você parou de lutar. Se você voltar a lutar, ele vai perder. Um dia você tomou a decisão de vir. Exatamente, pastor. Então, quando eu voltei para a segunda-feira, para o congresso, retomei o meu pacto, ouvindo novamente a direção que saía aqui do altar, Deus foi abrindo as portas, foi mudando, pastor, e mudou, graças a Deus. Quer dizer que essa pessoa, o que está assistindo agora, você veio com a camisa da empresa. Sim, estava trabalhando. Estava trabalhando. Você parou, você veio aqui. Essa pessoa, se fizer da mesma forma, Deus honra ela. Com certeza, pastor. E a segunda já do ano, né? Então, é o nosso combustível. Cada segunda-feira que a gente vem, absorve a palavra, sai daqui, vamos lutar. Deus sempre abre as portas, Deus sempre dá a visão, Deus sempre dá as ideias positivas para a gente conquistar lá fora, pastor. Que Deus abençoe você. Amém, pastor. E muito mais vai vir. Tá ligado? Prepare-se para um dia que ficará marcado na história da sua vida. Segunda-feira, 2 de outubro, a entrada triunfal da Arca da Aliança. Esta cerimônia de fé e poder tem marcado a história de milhares de pessoas que, ao longo desses anos, alcançaram uma vida abundante e próspera em todos os sentidos. Se você necessita urgentemente de uma virada na sua vida financeira e deseja fechar os 3 últimos meses do ano com chave de ouro, vencendo as dívidas, o desemprego, a falência e todo o fracasso, venha nesta segunda-feira, 2 de outubro, e participe da entrada triunfal da Arca da Aliança, na maior palestra de prosperidade do mundo. E nós estaremos aqui no nosso templo maior de Florianópolis, nessa segunda-feira, dia 2, determinando que essa entrada da Arca, esses 3 últimos meses que falta para terminar o ano, sejam os melhores dias da sua vida. Levanta a sua cabeça, enxuga as lágrimas, vamos lutar. Se você lutar e lutar com Deus, você vai vencer. É promessa dele nos dar a vitória. Eu quero agora colocar essa história, acompanhe o depoimento, a história do Marcos. E daqui a pouco, quando eu voltar, eu quero te explicar o que ele fez. Porque quando você obedece uma direção que é dada, e coloca em prática, pode ter certeza que acontece. Deus é o mesmo. Vamos à história dele. Bom, esse é o escritório de seguros do Marcos e da Cíntia. Mas o passado do Marcos nem sempre teve essa tranquilidade toda. É verdade. No passado houve uma época que
Havia muita insegurança, muita intranquilidade e muita perturbação. Então me conta o início de tudo, como que era a sua vida? Então, sempre trabalhei, sempre lutei, desde que me conheço por gente. Porém, chegou uma fase da minha vida que eu havia conquistado alguns bens, estava com 2 empresas, tinha carro, viajava. Só que de uma hora para outra eu comecei a perder tudo. E eu não via saída. Fui ficando com dívidas em bancos, em fornecedores. Fiquei com uma dívida em torno de 100 mil reais. E aí um peso, uma perturbação muito grande. Eu ouvia na minha mente, assim, na minha cabeça: por que você não morre? A melhor coisa que você faz é morrer. Você não vale para nada, você é um zero esquerda. Com essa falta de direção, como você era visto pela sociedade, pela família? Nessa hora que você fica endividado, completamente com a autoestima lá no chão, os amigos, né, que se diziam amigos, se afastam, atinge a família, porque começou de dentro de mim, algo que foi transpassando e materializando no exterior, fazendo com que todas as áreas fossem atingidas. Mas quando foi que você encontrou uma direção que mudou tudo na sua vida? Foi num dia que eu passando ali os canais, depressão, mas tentando alguma coisa para me distrair, e deparei com um programa da igreja. E ali me chamou muito a atenção, aquela motivação, aquelas palavras positivas, com muita energia, muita força, até que eu falei, eu vou lá nesse congresso, eu vou conhecer, porque já está me fazendo bem só pela televisão. Daí, frequentando o congresso, mais transformações aconteceram na sua vida. Em seguida, logo depois, eu conheci a Cíntia. Conheceu lá no congresso? No congresso. Maravilha. A Cíntia veio também completar, porque ali eu já estava sentindo uma força tão grande e ela veio e me trouxe, complementou essa força. Nos unimos, nos casamos também muito rápido, cerca de 6 meses nos conhecemos, em 6 meses nos casamos. E os dois perseverando, com muita luta, né? E eu, como homem, eu falava, não, eu não posso, essa situação tem que mudar. Porque eu tirei ela da casa dela para viver uma vida de princesa, uma vida de uma esposa que tenha do melhor. Não tinha como comprar roupa, até mesmo condução, tinha que andar bastante a pé, né? Gastava bastante o nosso sapato, mas sempre ali, né, lutando e sem desistir, né? Sem nem passar pela mente de desistir. Não, vamos lutar, que nós temos certeza que nós vamos vencer. E ela falou assim para mim, não tem problema, nós vamos lutar juntos e vamos vencer juntos. Isso ficou marcado. E venceram. Hoje vocês trabalham com a empresa que é voltada para o ramo de seguros e transmitem tranquilidade. É verdade. A gente tem uma carteira de clientes, né, no ramo de seguros. Trabalhamos com seguro saúde, seguro de vida, que são os nossos carros-chefe. E também fazemos seguros de automóveis, seguros residenciais, seguros empresariais, consórcios. E graças a Deus tudo começou a mudar. Primeiramente, como eu falei no interior, nosso casamento, o respeito, esse elo, né, se juntou eu, ela, Deus dando a direção, fomos adquirindo bens, porque eu já havia perdido um apartamento também no passado, né? E aí adquirimos um apartamento, compramos praticamente sem dinheiro, essa é a realidade. Foi pela fé mesmo, fomos lá, conhecemos o apartamento, fomos lá, negociamos, compramos, já quitamos esse apartamento, um condomínio muito bom aqui na nossa cidade, um bairro muito bom, né? E adquirimos um outro apartamento recentemente, que vai ser entregue agora, esse ano, que é melhor do que a gente mora, né? Nossos automóveis, no máximo em 3 anos, a gente troca por um 0 quilômetro, de uma marca muito bacana. E assim, viajamos, comemos onde a gente deseja, jantamos. Hoje a gente olha para trás e vê, né? A gente comia o que tinha para comer, hoje a gente come o que a gente quer. Hoje a gente então investe o que a gente quer, viaja, conhece vários lugares. E a paz, né, de espírito, essa paz que nos dá a tranquilidade, o equilíbrio,
para raciocinar. Se tiver com problema, a gente vai lá, busca no congresso, age a nossa fé, e aí Deus ele dá a direção, sempre. Muito obrigada, Marcos, Cíntia, por compartilharem essa história maravilhosa conosco e com uma multidão de pessoas que estão assistindo mais um quadro desses. Quer segurança, tranquilidade? Então você também pode ter a vida transformada, porque uma direção muda tudo. E quando você está num fundo de poço, na miséria, no sofrimento, o que aparece, o que surge no seu caminho são ideias, pensamentos, para você se afundar mais ainda. O Marcos um dia estava assistindo o programa como você e ele tomou uma decisão de vir segunda-feira lutar. Essa reunião de prosperidade com Deus, tanto às 7 como às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas, é para você que não tem mais o que fazer, o que buscar. Você tem coisas boas para acontecer na sua vida, mas não acontece. É tudo enrolado, é tudo amarrado. É dessa situação que o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, vai te tirar. Vamos a mais depoimentos, a mais histórias. Eu volto daqui a pouquinho. Como é que é o nome da senhora? É a Adriana. Adriana, né? O que aconteceu vindo aqui, pacto, segunda-feira? Então, pastor, eu cheguei na igreja, assim, com a vida totalmente amarrada. Eu era uma pessoa da mentalidade, assim, muito escassa, muito apegada nas coisas. Não tinha dinheiro, mas era apegada no pouco, assim, que tinha, né? E aí eu fui vindo no congresso, fui seguindo as orientações, fazendo os votos, os propósitos. Deus foi me dando direção. Eu fui sacrificando, fui ficando mais, né, na dependência de Deus, não sendo apegada nas coisas. Hoje eu sou funcionária pública, eu que morava sempre assim, edícula dos fundos, hoje eu tenho a minha casa e eu creio que muito mais tem Deus para fazer. Muito mais. Feliz Amém. por você. Amém. Como é que é o nome do senhor? É Yuri. Yuri. E ela? Isadora. A Isadora. Yuri, como é que estava a situação? O que você estava enfrentando que levou você a vir segunda-feira fazer o pacto? O que estava lá enrolado lá? A gente tinha uma situação no banco, né? Onde a gente pegou um valor e veio se acarretando, né? Isso faz muito tempo já, muito tempo. E no dito popular virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. E aí vinha cada vez piorando, né? Cada vez piorando a situação. Aí entrou o propósito que o senhor falou, que até o final do ano a gente resolveria tudo, né? Sim. Aí eu escutei a palavra que veio do altar. Se foi pregado, eu acredito. Eu acredito que até final do ano eu vou resolver minha situação. Aí a gente botou nas mãos de Deus, ó. O banco ligava assim, ó, pai. Aí eu falava para Deus, ó, ainda não dá. Ainda não dá. Aí, de novo, o banco ligava, a gente ligava, o banco, não, ó, tal proposta. Não, ainda não dá, senhor. O senhor tem que ir, né, operar o milagre. Aí até chegou na hora que a gente disse assim, não, a gente vai acertar. Ficou bom pra gente. A gente vai acertar para que as coisas comecem. Que eu acredito que quando vai se acertando as coisas, começa a andar melhor, né? Sei. E aí pagou a dívida? Paguei a dívida. Yuri, no auge da dívida, chegou a quanto? Sim. Uns 70 mil. É? Chegou a isso? Chegou em 70 mil. Aos olhos humanos não tinha como você pagar? Não, e foi assim, ó, coisa muito pequena. Era uma coisa muito pequena. Quando viu, o banco já estava juros. Chegou nos 70 mil, daí eu... Perdeu o controle. Perdeu o controle. Mas pagou? Sim, paguei. Que bom. Dá certo, Isa, vir no congresso? Acordar cedo, igual vocês fazem? Sim, e detalhe, pastor, às vezes a gente tentava fazer com a força do braço, né? Como ele falou, o banco ligava e a gente tem isso. Só que quando a gente colocou no altar, nas mãos de Deus, as coisas começaram a fluir. A dar certo. A dar certo. Bem forte para o nosso Deus. Eu acredito que quando terminar esse programa, Deus ele vai continuar falando com você. Dizendo para você que você pode sim dar a volta por cima, sair da miséria, do sofrimento, se tão somente você fizer um pacto com Ele. Segunda-feira eu te aguardo aqui.
Escolhe um horário. O horário em que você vier, é esse horário que Deus vai te abençoar. E domingo nós teremos esse grande evento maravilhoso, essa santa ceia para a família. Pega uma garrafa com água, pega a fotografia dos seus familiares, vem buscar a Deus. Nós temos visto que o mal tem feito com as famílias. Nós temos visto. E esse mês de outubro agora será um mês em que toda a família será abençoada. Domingo a Santa Ceia e dia 12 a nossa família no Santuário do Altíssimo. Deus te abençoe. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, perdão, comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo, às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus.